meninos e meninas do meu canal, Canal das Pretas, canal que faz diferença. Meu nome é Jesuína e esse é meu canal, fique à vontade, pode entrar. Vim fazer alguns comentários aqui, nesse canal que tem comentários de todos os tipos. Desculpe minha cara inchada e o meu cabelo também horrível. Mas vamos, que eu não sou notícia. Ontem, 6 horas da tarde, 6h30 da tarde, morreu o apóstolo da igreja, o apóstolo, né? Porque hoje em dia o povo tem essa mania de se declarar apóstolo. Apóstolo Rina, que é o fundador da igreja Bola de Neve. Esse pastor começou essa igreja muito tempo atrás. É aquela igreja que o púlpito é uma prancha de surf e ele chama muita galera jovem e atraiu muita galera jovem, as pessoas jovens que gostam, que acham que o evangelho é assim. O evangelho de hoje é horroroso, Deus me perdoe, é um evangelho. O jovem de hoje não conhece o evangelho. Eu vejo muitas pessoas que são dessas igrejas novas, Bola de Neve, de igrejas novas que não conhecem os princípios do verdadeiro evangelho. Da Universal também. A Universal, a igreja do R.R. Soares, a Internacional, a do Valdomiro, Mundial do Poder de Deus, e a Plenitude do Poder de Deus, do são igrejas que não têm como base o princípio, o verdadeiro evangelho. O princípio dessas igrejas hoje em dia é a teologia da prosperidade, que você tem que prosperar, ficar rico, milionário, rico, milionário, rico, milionário. Umas igrejas que não tem princípios, que eles pregam muito dízimo, oferta, mas não pregam de verdade os princípios evangélicos. Nós somos uma geração, nós não, que eu sou velha, somos uma geração sem evangelho, que eles não conhecem o evangelho de Cristo. Eu vejo abominações pregadas nessas igrejas, abominações. E as pessoas como não conhecem o evangelho, os jovens hoje, eles não entendem o princípio do evangelho. Mas vamos voltar à igreja desse rapaz, o Rina. Ele começou uma igreja muito bem, a igreja era bacana, a igreja dele começou em vários princípios bons. Mas agora, antes de acontecer esse acidente, que ele morreu ontem, ele espancou a sua esposa, tinha medida protetiva, a esposa dele, do dono da igreja, que ele deixa de ser pastor. Quando você funda uma igreja, você deixa de ser pastor e você se torna dono da igreja, como o Agenor Duque é dono da igreja, como o Bispo Macedo é dono da igreja. Eles são donos da igreja, mas eles são donos da igreja física e não da igreja espiritual. As pessoas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus pertencem a Jesus, não pertencem aos pastores. Esse pastor, o Rina, gostava de humilhar os outros pastores, tirar o sarro dos outros pastores, repreender os outros pastores, como faz o Bispo Macedo, como faz o Agenor Duque, como faz o R.R. Soares e esses pastores que são donos de igrejas físicas. Ele espancou, esse pastor Rina, espancava a esposa dele, tanto é que a mulher dele divorciou dele, tinha uma medida protetiva contra ele, tinha uma arma, um cristão defendendo arma. Os cristãos hoje em dia defendem arma. Uma arma dele foi apreendida. Uma arma, passou com uma arma para ameaçar a esposa, é uma coisa muito legal. Ele tinha uma medida protetiva, ele ameaçava, fazia terror psicológico com a esposa dele, com o filho, e ele deu um soco no rosto da esposa dele e desfigurou a esposa dele. Diz assim aquele pastor Anderson Silva, né? Mas depois de tudo isso, ele subiu no altar da igreja e foi aplaudido por todo mundo. E não recebeu repreensão nenhuma e não aconteceu nada com ele. Todos aplaudiram ele, ele foi aplaudido. O ruim das pessoas serem donas de uma igreja é que elas podem fazer o que elas quiserem e não acontece nada com elas. Mas esquecem que há um Deus, que está lá em cima do alto, que está lá no céu, você consegue ver e ver o que as pessoas fazem aqui na terra. As pessoas, quando se tornam dono de uma igreja, eles podem pregar o que eles querem, eles podem pregar mentira, eles podem manipular e eles estão interessados na oferta e
o dízimo das pessoas, eles estão pouco se importando com as pessoas, mas eles esquecem que o marido da igreja, o esposo da igreja se chama Jesus Cristo. Eu vou contar mais para vocês uma anedota aqui, uma pregação que eu ouvi uma vez. Tinha um rei, que o rei ia se casar. O rei era Jesus Cristo, o rei ia se casar e o rei tinha uma esposa. E uma esposa que chama que é a noiva de Cristo, que são os lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Ele tinha uma noiva. Ele chamou um amigo dele e disse assim para o amigo dele, olha, toma conta da minha noiva, porque eu vou lá preparar a casa, preparar o lugar, e vou vir buscar ela para ela morar comigo. Aleluia, glória a Deus. E o amigo ficou tomando conta da esposa. Mas em vez de ele tomar conta da noiva que seria esposa do cordeiro, o que ele fez? Ele começou a bater na esposa, extorquir a esposa, pegar as joias da esposa, abusar da esposa. Esquecendo que o noivo da esposa era Cristo. Então o amigo dessa noiva representa os pastores de hoje. Os pastores de hoje, eles esquecem que a noiva tem um esposo, que a noiva tem alguém por ela, que a noiva tem alguém por ela. Então eles abusam, eles sobem no altar, eles pregam o que eles querem, eles abusam, eles batem nas mulheres, eles pregam. Só que eles esquecem que um dia, quando o esposo voltar, o esposo vai perguntar para a noiva como é que a noiva foi tratada pelo amigo. Então esses pastores de hoje, o Agenor Duque, o Bispo Macedo, o Valdomiro Santiago, o R. Soares, esses pastores que usurpam a noiva, oprimem a noiva. O Davi Miranda também. Vocês sabem que o Davi Miranda deixou milhões e milhões de dinheiro na conta dele, enquanto o povo pobrezinho, o povo pobre, dava dízimo e oferta, fazia voto e dava na igreja, o Davi Miranda, dono da Deus é Amor, deixou milhões de dinheiro em imóveis para a família dele e o povo, coitado, que dava dízimo e oferta, nunca viram a volta daquilo. O dízimo e oferta seria para devolver para o órfão e para a viúva. O dízimo de verdade, a oferta de verdade, não é para o pastor comprar um óculos de 250 reais, comprar um relógio de 300 mil reais, viver numa mansão, um baladão. Tem tantas camadas, tem tantas coisas que acontecem no meio evangélico que as pessoas não têm ideia. Mas o dízimo e a oferta do povo seria para o órfão e para a viúva se fartarem, diz a palavra de Deus. E hoje em dia os pastores usurpam a igreja. Você viu lá na época de 22 é Bolsonaro, vota aí. Se você não votar no Bolsonaro, você não vai para o céu, você vai para o inferno porque não votou. Os pastores que fizeram isso com a igreja, que usurparam a igreja, que oprimiram a igreja, que agrediram a igreja, que fez o 8 de janeiro, sabe? O 8 de janeiro, onde as pessoas da igreja ficavam lá quebrando o Congresso, destruindo o Congresso e fazendo aquela bagunça toda no Congresso, é incentivado por pastores. Malafaia, Magno Malta, o Marco Feliciano. Eles usurpam da igreja de Cristo, eles pisam no pobrezinho, no pobre, naquela pessoa, naquela viúva ofertante que ganha uma pensão e dá uma oferta, aquelas pessoas que trabalham, eles usurpam as pessoas como voluntários, usurpam as pessoas como ofertante, como dizimista, e o dinheiro vai tudo no bolso deles. Mas um dia eles vão ter um encontro com o noivo. Aleluia! Um dia eles vão ter um encontro com o noivo. E o noivo vai chegar e vai pedir contas. Aí eu vou ler aqui para vocês no Apocalipse o que diz. Que a palavra que diz assim, que arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porque senão virei e vou tirar de você o seu lugar no candeeiro. Se você não se arrepender. A palavra de Deus é misericordioso, compassivo e bom, mas ele dá vez para você se arrepender. E se você achar aqui na Bíblia que ele diz, olha, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras, porque senão virei a ti e tomarei do seu lugar,
do seu candeeiro. Se você não se arrepender. Muitos pastores vivem nessa vida de mentira, de engano, de usurpar o povo, de mentir, mas eles não se arrependem, sabe? E aí Deus vem com justiça e Deus faz justiça. Não ache você que Deus fecha os olhos para esses pastores mentirosos, enganadores, roubadores, que abusam de mulheres dentro da igreja, eles abusam do poder que eles têm dentro das igrejas e abusam das mulheres, porque às vezes a mulher está frágil, às vezes a mulher está brigada com o marido, às vezes a mulher está com o coração cheio de raiva, aí o pastor aproveita e abusa daquelas mulheres. Não ache você que Deus não está vendo, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Há uma música que fala, um Deus, há um Deus, há um Deus. Esses pastores que mentem, que roubam, que enganam, que perderam o temor. Perderam o temor a Deus. As pessoas hoje em dia, eu vejo que eles fazem do altar um circo. Lá no altar eles pulam, eles rodam, eles cantam, eles dançam. Eles perderam o temor a Deus, esqueceram da onde eles estão, esqueceram que eles estão no altar do Senhor. O altar de Deus é santo. Então você pode oprimir na sua igreja, você pode oprimir o obreiro, você pode oprimir o outro pastor, você pode mentir, você pode enganar, mas saiba que o nosso Deus odeia a injustiça. A Bíblia diz que Deus odeia a injustiça. Quando você oprime o pobre, o fraco, a mulher, o negro, o deficiente, aquelas pessoas pequenas, você pega o dinheiro delas e vive muito. Tu não sabe quando a morte vai te encontrar. Rina não sabia que a morte ia encontrar. O Rina não sabia que ele ia morrer ontem, 6 horas da manhã. Ele estava com um banco cheio de dinheiro, milionário, maltratava a esposa, maltratava os filhos, agredia os outros pastores. Mas Deus fez justiça. Não estou falando que ele morreu porque ele estava... E se ele morreu em pecado, ele vai dar conta a Deus. Torça você, peça você a Deus que Deus te encontre o dia que você morrer. Se você tiver uma doença, dá tempo de você se arrepender, mas se você morrer num acidente, se você morrer em algo inesperado, não dá tempo de você se arrepender. Então, esses pastores são donos de igrejas que vivem no luxo, andando de jatinho. O Marcelo Crivella fez uma vez esses dias que ele queria 30% de desconto na compra de jatinho. Para quê? Para os bispos da Universal, para os pastores da Universal poderem comprar os seus próprios jatinhos. O evangelho no Brasil é um evangelho sem Jesus. São evangélicos. Você ser evangélico não quer dizer que você tem Jesus. Você é apenas um religioso. Você apenas está pensando no seu dinheiro, na sua barriga, usando o evangelho para assim enriquecer. Mas a Bíblia fala assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado para quem será? Diz Deus isso ontem por Rina. Louco, essa noite te pedirão a sua alma. E tudo que você tem preparado, todo o dinheiro que você tem no banco, o dinheiro do Bispo Macedo, o dinheiro do Agenor Duque, o dinheiro do Davi Miranda, o dinheiro do Edir Macedo, milhões e milhões e milhões que o povo tirou da sua própria boca. Do seu aluguel, da sua comida, da comida dos seus filhos, para que esses pastores possam ter jatinhos e viverem altamente. Um dia darão conta a Deus. E eu quero ver se aqui, a palavra de Deus, que é verdade, que a palavra de Deus é a verdade, que não passará dos céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Passará dos céus e a terra. Jesus falou: a palavra que eu tenho vos dito é espírito e vida, e ela vos julgará no último dia. Essa palavra, santa, cheirosa, maravilhosa, palavra de Deus, ela vos julgará no último dia. Então, quando esses pastores vivem muito bem, como esses bispos, pastores que vivem, esses políticos evangélicos da bancada evangélica que vivem muito bem, com suor e com dinheiro do povo, um dia darão conta a Deus. E aí, o que eles têm preparado, o que eles têm guardado aqui na terra, que eles têm roubado aqui na terra, eles têm roubado das pessoas. Como eles darão conta a Deus? Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O mundo passa, assim como a sua vontade, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, eu fico
vendo esses pastores mentindo nos altares, enganando as pessoas, manipulando as pessoas, tirando de quem não tem, mas sem pensar que um dia eles darão conta a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E não se esqueça, não roube, não minta, não engane, não viva uma vida de mentira, porque a morte pode te encontrar em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer dia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.